que era a estatística mesmo de modo bem geral? É o ser humano tentando compreender as coisas que ocorrem ao seu redor, estudando os fenômenos, e para isso ele faz gráficos, tabelas, observações, anotações e usa muita matemática aplicada. Mas vamos ver o seu conceito na íntegra. Bom, vamos lá para o slide. Introdução à estatística. Conceito. Compreende uma ciência que utiliza um conjunto de métodos científicos especialmente apropriados com a finalidade de... Aí aqui nós temos vários verbos, todos eles vão estar dentro do conceito da finalidade da estatística. Coletar, organizar, resumir, sintetizar, descrever, apresentar, interpretar e até mesmo extrapolar. O quê? Um conjunto de dados observados. Então veja bem, tudo aquilo que ocorre ao redor do homem e ele quer tirar informações, ele coleta dados. O que são dados? São caracteres, atributos, que podem ser numéricos ou não numéricos, que extraídos desses fenômenos e coletados, organizados, resumidos, descrevidos, bem interpretados, com uso da matemática aplicada, a gente tem a transformação de dados em informação. É aqui, pessoal, onde a estatística tem a sua enorme importância, porque a partir do momento em que a gente consegue extrair informação das coisas que ocorrem ao seu redor, o homem tem a estatística como alicerce para a sua tomada de decisão. Ela é muito importante também para investigação, pois é a partir daqui que a gente consegue compreender as coisas que ocorrem ao seu redor. Então isso é a estatística, tá? Sempre que você vê uma questão de estatística, for trabalhar com ela, antes de se desesperar com os cálculos matemáticos, lembre, nós estamos tentando compreender e conhecer os fenômenos que ocorrem ao seu redor. Depois disso, vai para a matemática. Veja, a matemática é apenas uma ferramenta que a estatística utiliza para conseguir conhecer, conseguir gerar informação das coisas. Se você consegue ter esse raciocínio, esse envolvimento, e pensar primeiro, opa, a sua essência é compreender os fenômenos. Vamos ver como é que ele analisou, vamos ver como que ele vai tentar tirar essas informações e depois vai para as fórmulas. As coisas vão fazer mais sentido, você vai ver só, vai ser mais fácil de trabalhar, tá? Então, essa é a essência inicial da estatística, nós estamos investigando os fenômenos, compreendendo. Bom, conforme as suas finalidades, vamos aqui para o quadro agora um pouco, conforme a sua finalidade, a estatística ela se divide em dois grandes grupos. Conforme a sua finalidade, das análises especialmente apropriadas feitas para investigar, para tirar informações. Então a estatística ela é dividida em dois grandes grupos. O primeiro grupo da estatística vai estar preocupado basicamente em descrever o nosso conjunto de dados, resumir, organizar, sintetizar. O que é isso? É a estatística descritiva. A estatística descritiva vai estar focada em organizar, sintetizar as informações. Então aqui nós temos os verbos organizar, resumir, e também você vai ver o termo análise exploratória. Por que análise exploratória? Pensa que nós estamos tentando compreender um fenômeno, nós estamos tentando extrair informações dele. Quando a gente simplesmente Quando a gente simplesmente coleta um conjunto de dados, os dados brutos por si só, são informações que muitas vezes você não chega a lugar nenhum. Mas a partir do momento que você organiza, resume, descreve, agora você começa a levantar hipóteses, sugerir ideias da tendência desse comportamento. E veja que o fenômeno em si pode ser qualquer coisa. Eu posso estar avaliando pessoas, posso estar avaliando objetos. Vamos imaginar, eu estou avaliando um grupo de pessoas e quero avaliar a sua altura. Veja, aí eu vou mensurar várias alturas das pessoas, vou ter esse conjunto de dados, agora eu preciso resumir. Como que eu faço isso? Utilizando as técnicas da estatística descritiva. Por outro lado, vamos aqui primeiro voltar para o slide, que eu quero mostrar uma exemplificação disso. Veja aqui, a estatística descritiva como o seu exemplo. Nós temos os dados brutos, dados qualquer, que pode ser de qualquer fenômeno, de qualquer variável, e aí, quando eu utilizo a estatística descritiva ao meu favor, eu posso organizar e resumir eles. Por exemplo, utilização da média, que dá uma ideia do desempenho central dos dados, o desvio padrão, que vai mostrar a sua variabilidade, ele está variando de 4,44 unidades para mais ou para menos, ou eu posso organizar numa tabela de frequência, onde eu sintetizo as repetições. Veja aqui, por exemplo, o número 8, eu tenho ele 2 vezes. Eu sintetizei ele em 2 observações. Isso é só uma ideia geral do que a gente pode obter com a estatística descritiva. Agora, em contraponto, nós temos a outra estatística, que é a estatística que trabalha com a ideia que quando os nossos dados eles são incompletos, quando as informações por si só não conseguem analisar o todo, aí eu preciso da estatística inferencial. Na estatística inferencial, eu tenho conhecimento que as minhas informações são incompletas, mas
utilizando a probabilidade como base, uma boa amostragem, eu consigo fazer o que a gente chama de extrapolar. Ou inferir, vai dar na mesma. A extrapolação, extrapolar, é onde a estatística inferencial está focada. Vamos ver o mesmo exemplo para os dados brutos, o que a estatística inferencial vai poder analisar. O mesmo conjunto de dados, só que agora eu sei que esse conjunto de dados ele não representa o todo, ele é uma parte do todo. E quando eu uso a estatística inferencial, eu vou estimar, por exemplo, uma média, e eu sei que essa média ela vai oscilar, vamos aqui, um intervalo de confiança, ela oscila de 2,47 para mais ou para menos, chegando a 10,33 ou 15,27. Opa, veja que esses dados são incompletos, mas eu estou inferindo um valor certo que vai representar o todo. 2,47 para mais ou para menos, a ideia do intervalo de segurança. A estatística inferencial vai estar trabalhando com isso, de tentar mensurar o todo, fazer uma extrapolação que o conjunto de dados originalmente não faria. Bom, essas são as finalidades, os dois tipos das estatísticas que são divididos conforme a sua finalidade. Agora a gente vai discutir aqui um outro fator muito importante. Pessoal, eu quero que você grave isso muito bem, essa informação que eu vou te dar agora. Nós vamos fazer um pacto aqui a respeito de como você deve proceder numa questão de estatística inicialmente. A primeira coisa que você deve fazer ao ler uma questão de estatística, a primeira coisa é identificar o seu objeto de estudo. Por que identificar seu objeto de estudo? Porque, como eu disse, você pode usar a estatística para analisar qualquer fenômeno. Então, basicamente, na estatística, o nosso objeto de estudo, eu gosto de dizer que ele é um coringa. Por quê? Porque qualquer coisa que eu consigo extrair dados, eu consigo utilizar a análise estatística. Então, lendo uma questão, você tem que ter a visão crítica, o senso apurado, para determinar qual que é o objeto de estudo. E quando eu falo objeto de estudo, duas perguntas principais devem ser feitas. Quais são elas? Primeiro, quem são os elementos avaliados? Quem são os elementos avaliados? Quando eu falo elementos, eu gosto de usar o termo elementos, porque, veja bem, na estatística, a gente pode estar avaliando pessoas, objetos, eventos, por exemplo, ocorrência de crimes, são eventos, não é nem pessoa e objeto. Então eu generalizo para elementos, que é um elemento que é a unidade de um conjunto. Aqui é a nossa unidade de avaliação. Então, quem são os elementos avaliados? Vou abreviar aqui. E a segunda pergunta que você deve fazer é o que será avaliado. Aqui, quando eu falo o que será avaliado, é a característica que você vai tirar desse conjunto. O que será avaliado? Certo? Então, falou sobre quem são os elementos avaliados, a gente tem que estar preocupado com a nossa unidade de avaliação. O elemento que eu estou extraindo o dado. E essa unidade de avaliação, ela tem o objetivo de fazer inferências sobre um todo. Esse todo nós denominamos de população. São dois conceitos que você deve ter bem determinado aqui. E na questão de estatística você deve entender quem que é a população, quem que é o conjunto de elementos ao qual eu quero extrair informações e fazer e gerar decisões muito importantes sobre ele. Então está aqui. E em segundo ponto, o que será avaliado? Qual que é a nossa característica? Aqui nós vamos ter o conceito da variável. Por que variável? Bom, simplesmente porque o homem só vai ter interesse de estudar aquilo que tem variação, porque se é constante, eu já sei o resultado. Não, o homem tem interesse em pesquisar, em tirar informações daquilo que sofre variação na natureza, no mundo normal. Então, o nosso objeto de estudo é um coringa. O que pode ser? A gente pode estar avaliando fenômenos biológicos, equipamentos, questões geopolíticas, questões sociais, humanas, tudo isso eu posso estar utilizando a estatística ao meu favor. Então, agora a gente vai desmembrar cada um desses dois componentes. Você precisa ter os conceitos bem definidos e precisa saber que, ao ler uma questão de estatística, você tem que saber identificar os elementos e qual é a característica que será avaliada. Tá, pensando nos elementos em população, eu quero trazer aqui para vocês uns conceitos. Agora a gente vai trabalhar um pouco mais aqui com os nossos slides. Bom, vamos lá. Falei em população, eu estou falando do conjunto de elementos que vão compor todo o objeto que eu quero avaliar. Então, população corresponde ao conjunto de elementos sobre os quais você deseja obter informações de características que são comuns a todos. Claro, tem que estar associado a população, os elementos, com a característica. Não teria por que eu estar avaliando todos os indivíduos. Portanto, a população é todo o nosso universo estatístico, é o universo de um objeto de estudo de interesse. O que acontece?
muitas vezes eu não vou conseguir avaliar todos os indivíduos que compõem a minha população, seja porque leva muito tempo, seja porque é oneroso, é porque é inviável ou até porque a população é infinita. Exemplo clássico, se eu quisesse avaliar a população mundial, quantas pessoas nascem e morrem num intervalo de tempo pequeno? Eu não tenho como controlar e tirar dados sobre todas as pessoas do mundo. Nesse caso, eu tenho que trabalhar com dados incompletos. Veja bem, na estatística é muito comum nós trabalhar com informações incompletas. E isso para a gente não é uma limitação, muito pelo contrário, a gente utiliza isso ao nosso favor e a partir de probabilidades e outros princípios, a gente extrapola. E quando a gente tem dados que representam uma parte desse todo, nós chamamos de amostra. Então, a amostra é o subconjunto. Subconjunto é a ideia de uma parte do todo. É um subconjunto de elementos da população que serão coletados e analisados com o objetivo de representar. Ele tem que representar fidedignamente. Então essa amostra, ela tem que ser extraída, esses dados têm que ser coletados de forma que melhor explique a minha população. Aí eu fiz um desenho aqui para esquematizar. Temos a nossa população. O que é a população? É o nosso universo estatístico. É o conjunto de todos os elementos, pessoas, objetos ou eventos que representam tudo aquilo que eu quero avaliar. Todos os elementos que compõem o fenômeno em estudo. Veja que a minha população ela pode ser pequena, dependendo do que eu quero estudar, ou pode ser infinitamente grande. Veja só, se eu quero avaliar os alunos da turma presencial do Alfacom. Bom, todos estão ali na turma do presencial, eu consigo ver eles. Facilmente eu poderia extrair qualquer dados dele, a sua altura, nacionalidade, qual carreira você pretende ingressar. Eu tranquilamente conseguiria analisar todos. Aí eu avaliaria todos os indivíduos da população. Mas, conforme o meu objetivo da análise muda e a minha população, que eu quero fazer interesse, começa a aumentar, fica muito oneroso, fica muito difícil, leva muito tempo ou gasta muito dinheiro para avaliar todos os indivíduos. Aí vem a ideia de fazer uma amostragem. A amostragem, então, ela é uma extração de parte da população, criando a nossa amostra. A nossa amostra é um subconjunto da população, uma fração de elementos da nossa população. E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, nós extraímos uma parte e queremos inferir sobre o todo. Nesse momento, então, quando a gente pega da amostra e tenta fazer análises aqui, a gente tem o que a gente chama de generalização, que é tentar, de uma parte, extrapolar os dados. A gente usa o termo generalização. Esse é o princípio básico da estatística que a gente vai estar trabalhando muitas vezes, porque quase sempre nós não vamos ter todos os dados necessários para avaliar um objeto de estudo. A gente não vai ter todos os elementos necessários. Bom, seguindo aqui, quando eu consigo, aqui é um exemplo qualquer, eu tenho a minha população e eu tenho um conjunto de dados nessa população. Quando eu consigo avaliar exaustivamente todos os dados que compõem essa minha população, eu tenho o que eu chamo de censo. Então, censo é quando eu consigo extrair dados de toda a população de interesse, certo? Junto a isso, quando eu não consigo extrair tudo, eu tiro uma parte desses dados, que é o que eu chamo de amostra. E a amostra, quando eu tiro uma parte desses dados, a gente usa o termo amostragem. Seguindo também com as questões de conceito, diferenciando os nossos elementos quanto à população e quanto à amostra, a gente tem outras informações interessantes. Aqui quanto à informação gerada. Veja, eu posso calcular média, desvio padrão, tudo isso vai gerar informações sobre a minha população. Quando eu avalio todos os indivíduos, eu tenho o que eu chamo de parâmetro, é uma constante, porque, eu avaliei todos os indivíduos que compõem essa minha população. Então o valor que eu tenho representa aquilo e acabou, é constante, é um parâmetro fixo, certo? E aí a gente costuma simbolizar por letras gregas ou então por letras maiúsculas, para dar uma ideia mais de força. Quando eu tiro informações, quando eu extraio informações da minha amostra, aí a gente tem o que chama de estimativa. O que é estimativa? Você está analisando uma parte da população, uma parte do todo, e quer estimar o seu parâmetro, você quer tentar chegar no seu parâmetro. Então, quando a gente tem dados provenientes de uma amostra, a gente tem uma estimativa. E ela é variável e muitas vezes também aleatória. A média, o desvio padrão, variância são representados por a média, o X com o risco em cima, o desvio padrão, o Szinho, o N e P, letras minúsculas, não são mais simbologias gregas. Isso é para dar uma ideia que são variáveis, certo? Então vamos resumir essa informação que eu abordei aqui para vocês até o momento.
quanto aos nossos elementos que compõem a população. Eu quero fazer a seguinte tabela aqui com você. Vamos lá. Quando eu estou trabalhando com um conjunto completo, eu vou ter um certo conceito. E o segundo é quando eu estou trabalhando com um conjunto incompleto. Deixa eu abreviar aqui. Incompleto. Só ajustar a tabelinha. Falta de alinhamento, mas é o que temos. Vamos lá. Conjunto completo e conjunto incompleto. E aqui nós temos os conceitos. Quanto aos elementos, eu vou abreviar. Quanto aos elementos avaliados, a gente vai ter essas seguintes definições. Quanto aos elementos avaliados, quando eu tenho um conjunto completo de elementos, nós chamamos eles de população. Quando eu tenho um conjunto incompleto dos elementos avaliados, denominamos ele de amostra. Sempre na ideia dos elementos que vamos avaliar o completo ou o incompleto. Quanto aos dados extraídos, quando eu consigo extrair dados de toda a minha população, de todo o meu conjunto completo, eu tenho o que eu chamo de censo. Quando eu não consigo extrair tudo, eu preciso realizar uma amostragem. Junto a isso, nós também temos quanto à informação gerada. Uma informação gerada dentro de um conjunto complexo vai gerar o que a gente chama de parâmetro. Constantes fixas, muitas vezes não são conhecidos esses parâmetros, a gente tenta chegar lá. E quando a gente tem informação de um conjunto incompleto, a gente tem o que eu chamo de estimativa. Ou seja, estamos tentando obter informações referente ao nosso parâmetro. Bom, isso aqui foram só conceitos, definições quanto ao primeiro componente do nosso objeto de estudo, que é o quê? Identificar quem são os elementos, de onde eu vou extrair os dados. Eu vou perguntar para pessoas, eu vou medir dados de pessoas, eu vou avaliar objetos, equipamentos, tirar dados de objetos, vou avaliar a ocorrência de eventos, homicídios, crimes, registros de prisões. Tudo isso são elementos que compõem o nosso objeto de estudo. E eu preciso identificar ele logo no início, que você lê uma questão de estatística, você precisa identificar quem são esses elementos. Com isso, a gente tem o nosso primeiro ponto já identificado, os elementos que compõem. Agora vamos para a variável, a nossa característica. Então uma coisa é eu falar que vou tirar dados das pessoas que eu vou fazer uma entrevista, vou fazer uma pergunta. Outra coisa é o que eu vou perguntar, o que eu vou medir delas. Essa é a nossa característica. E essa característica, ela é variável. Então a gente usa o termo de variável. A característica, ela é variável. Então, toda vez que você lê uma questão de estatística, você vai ter uma característica que você vai estar tentando mensurar. O que você precisa identificar nela? Primeiro, qual é a variável, como que ela foi medida, qual que é a sua unidade de medida e, além disso, qual que é o tipo da variável. Aí aqui nós temos umas classificações que a gente precisa abordar juntos. Bom, falando de variável, nós temos as classificações. Veja, uma variável, ela pode ser dados numéricos, como pode ser dados não numéricos. E aqui está a nossa primeira divisão. Quando ela expressa informações não numéricas, nós temos dados chamados de qualitativos. Os dados qualitativos vêm de qualidade, vêm de categoria. Ele não tem expressão numérica. Você vai encontrar a expressão também como dados categóricos. Dados categóricos. Sem expressão numérica. Não numérico, certo? É o que caracteriza esses tipos de variáveis. Aí aqui no qualitativo, a gente vai ter outra divisão, mas antes disso, qualitativo é um. E quando esses dados podem ser expressos numericamente, e expresso numericamente quer dizer que eu posso fazer operações matemáticas com eles, o que não acontece no qualitativo, de modo geral. Então, o outro contraponto é os dados que são quantitativos. Quantitativos, basicamente, eles possuem uma expressão numérica, eles são numéricos, podem fazer cálculos com ele, tá? E dentro de cada um nós temos novas subdivisões.
Tá, então qualitativos são classes, são categorias. Eu posso dividir ele em dois grandes grupos. Os qualitativos, eles podem ser nominais. Quando eu falo que são nominais, quer dizer que são classes, são categorias definidas, mas não existe nenhuma relação entre elas, não existe nenhuma ordem ou hierarquia. São simplesmente categorias que fazem parte de um grupo em comum, mas que eu não consigo ordenar elas. Exemplo, cor, amarelo, azul, verde. Na teoria, eu não tenho uma ordenação sobre elas. Sexo, feminino e masculino, não existe uma ordenação. Países, Brasil, Estados Unidos e por aí vai. São classes definidas por alguma razão, fazem parte de um grupo maior, mas não tem uma ordenação, não tem uma hierarquia entre elas. Em contraponto, nós temos as variáveis qualitativa, qualitativo, ordinal. Na ordinal, sim, aqui a gente tem uma certa ordem, uma certa hierarquia. Como exemplo, nós podemos trabalhar aqui, por exemplo, com a escolaridade, nível de renda, escolaridade, fundamental, ensino superior, ensino médio, existe uma hierarquia, se vocês colocarem na ordem certinha, vai existir uma hierarquia. Além disso, renda, eu posso classificar a renda como média, baixa e alta, existe uma ordem hierárquica e ainda são categorias. Em contraponto, nos dados quantitativos, nós também temos uma divisão. Vou fazer a chavezinha mais para baixo aqui. Nós também temos uma divisão. Dado quantitativo é expresso numericamente. E dentro deles nós temos dois grandes fenômenos, duas grandes naturezas. Pode ser de natureza discreta. Quando eu falo dado quantitativo de natureza discreta, eu estou me referindo a informações que não podem ser fracionadas. São números, mas não podem ser fracionadas. Basicamente aqui eu tenho ou atribuição numérica, por exemplo, a face de um dado, eu atribuí de 1 a 6 a numeração de cada face. Simplesmente foi uma atribuição, mas são números, eu posso trabalhar numericamente com eles. Outro exemplo, contagens, número de filhos, número de homicídios, de ocorrência de eventos. Então aqui está associado a contagens. E vai assumir valores inteiros. Tem como ter meio filho? Não. Ou você tem um filho, ou você tem dois, ou você tem nenhum. Então a mudança de um valor e outro, ela é bem taxativa. Em compensação, nós temos as variáveis de natureza contínua. A contínua é justamente o que eu não falei na discreta. São valores que possuem um intervalo infinito entre um valor e outro. Eles têm uma transição contínua entre o valor. Basicamente, quem são eles no mundo real? São tudo aquelas características que a gente consegue mensurar, que a gente consegue medir. E muitas vezes o ser humano cria convenções ou cria equipamentos para poder avaliar essas grandezas. Altura, peso, tempo, velocidade, todas elas são mensuradas. E tem um intervalo infinito. Mensurações. E tem um intervalo infinito entre elas. Veja bem. 10 quilos e 20 quilos. São duas unidades de peso, medida de peso. Entre 10 e 20 quilos existem infinitos valores. Pode ser 11 quilos, 11,1, 11,3, 11,005, entendeu? Existe um intervalo infinito entre os valores. Bom, esse aqui é o nosso segundo elemento que você tem que identificar no seu objeto de estudo, a variável. Bom, voltando aqui para o nosso slide, veja aqui que eu trouxe os exemplos, né? A qualitativa, que pode também ser chamada de categórica. Aí nós temos a nominal, classe sem ordenação e hierarquia, gênero, cor, aqui os valores que ela pode assumir, masculino, feminino, azul, preto, Brasil, China, sem ordem. Além disso, variáveis qualitativas ordinais. Nas ordinais tem uma certa hierarquia, por exemplo, renda, baixa, média e alta, nível profissional, novato, intermediário e veterano. As quantitativas, que podem ser discretas, nós temos números inteiros sem intervalos, atribuições ou contagens. Sucesso e fracasso, eu posso atribuir 0 e 1, isso aqui nós vamos trabalhar bastante mais para frente. A face de um dado, atribuir de 1 a 6. Número de filhos, estou contando de 0 a infinito. Número de registro de homicídios também. E por último, a variável contínua, que trabalha aqui com peso, altura, velocidade, os números são fracionados, a ideia de mensurações. E entre 10 e 20 quilos, eu tenho infinitos valores antes de 10, infinito entre 10 e 20 e infinito depois de 20. Isso porque é uma variável de natureza contínua. Tá. Passei para vocês a minha introdução geral sobre o conteúdo estatístico. Eu queria abordar aqui
esses conceitos, essas definições. Você precisa identificar o objeto de estudo ao ler uma questão. Agora a gente vai praticar isso com exemplos. Eu peguei algumas questões específicas aqui, dei uma adaptada, só para a gente ler a questão e identificar esses elementos. Isso é muito importante, você precisa ter essa visão crítica, precisa identificar esses elementos logo de cara. Esse é o start de uma análise, de uma questão de estatística, é o ponto de partida. Depois disso a gente vai para os cálculos, a gente vai para as análises, começa a fazer as interpretações. Não tem como andar sem antes você ter esse alicerce bem fundamentado. Ó, exemplo de número 1. A Polícia Federal fez um registro do valor diário apreendido de contrabando na região da fronteira do estado do Paraná, Brasil. Aqui eu tenho todo um objeto de estudo que foi problematizado, foi apresentado. Vamos lá, vamos identificar cada um. Primeiro, quem que é o elemento avaliado? Eu estou avaliando pessoas? Eu estou avaliando objetos? Não. Eu estou avaliando a ocorrência de homicídios, ou seja, o nosso elemento avaliado é o evento de, desculpa, eu falei homicídio, né? É contrabando, ó, nosso evento de contrabando. Então, isso que eu estou avaliando, a ocorrência dele, esse é o evento, essa é a minha unidade de avaliação. Quem que é a população? Quem que é o todo que eu quero fazer inferências nessa temática? Eu quero avaliar todos os contrabandos da fronteira do estado do Paraná. Eu limitei a minha população aqui, os contrabandos que ocorrem aqui. E a minha amostra? Tem uma amostra aqui? Tem. Eu estou avaliando só os contrabandos que os policiais conseguiram apreender. Eu não consigo avaliar todos, mas eu vou inferir sobre todos e mais ou menos o quantas pessoas estão contrabandeando em mercadoria pelo que os policiais apreenderam. Essa é a nossa amostra. Qual que é a nossa variável de estudo? Veja, eu quero analisar o contrabando e estou avaliando o valor diário da mercadoria apreendida. Tudo isso está na questão. Veja, só 2 linhas e olha a quantidade de informações que eu consigo extrair disso. A nossa unidade de medida foi R$1.000 por dia, porque é valor diário, então essa quantidade de R$1.000 aqui é por dia, isso é muito importante fazer associação, e o tipo de variável é quantitativa contínua, é dinheiro, ele é expresso de natureza contínua, o ser humano criou o papel para poder quantificar esse valor monetário. Não me venha dizer que o centavo só tem 60, só vai até 60 para dizer que não está certo. Vamos lá, o exemplo 2. Uma pesquisa realizada com passageiros estrangeiros que se encontravam em determinado aeroporto durante um grande evento esportivo no país, teve como finalidade investigar a sensação de segurança nos voos internacionais. Ó, ele está investigando o quê? A sensação de segurança nos voos internacionais. Foram entrevistados 1.000 passageiros, do total 1 milhão foi registrado nas companhias aéreas. Então eu avaliei 1.000 passageiros do total de 1 milhão. Quanto à sensação de segurança de voos? Respondendo praticamente se sentiu segurança ou não nos voos. Bom, vamos lá. Novamente a nossa análise crítica sobre uma problemática, sobre uma questão. Qual que é o nosso elemento avaliado aqui, pessoal? Quem que eu estou extraindo os dados? Eu estou extraindo os dados do indivíduo, do passageiro. Eu estou perguntando para ele, é de lá que eu estou extraindo o dado, então esse é o meu elemento. Quem que é a minha população? É 1 milhão de passageiros que estão nesse evento esportivo. Ó, durante o grande evento esportivo, eu quero avaliar as pessoas que participaram desse evento esportivo. Nossa amostra, eu só avaliei 1.000 passageiros de 1 milhão que compõe todo o nosso objeto de estudo. Aqui questão, né, de viabilidade, praticidade, não dá para avaliar tudo. Além disso, qual que é a nossa variável? Sensação de segurança. Eu quero saber se eles estão confortáveis ou não no voo internacional que fizeram. Nossa unidade de medida aqui é uma opinião subjetiva. Eu perguntei para eles se eles se sentiram seguros ou não. Eles responderam sim ou não. Uma variável subjetiva que é do tipo, na natureza, qualitativa nominal. Nominal porque não tem hierarquia entre sim e não, e ela é uma expressão não numérica. Terceiro exemplo, para a gente trabalhar bem essa análise crítica, essa apuração. Exemplo 3. Um pesquisador estudou a relação entre a ocorrência de criminalidade e a quantidade de desocupação da população economicamente ativa em municípios da região do sudeste do país. Olha aqui eu tenho uma coisa diferente. Eu estou preocupado, além de avaliar os meus elementos, eu estou preocupado em estudar a relação entre 2 variáveis, que são quem? A ocorrência de criminalidade e a quantidade de desocupação da população economicamente ativa. Eu tenho 2 variáveis aqui. Eu estou preocupado em estudar a associação entre elas. Quem que é o nosso elemento avaliado? Eu avaliei os municípios. Veja que a ocorrência de criminalidade e a quantidade de desocupação da população, eu quantifiquei esse valor para cada município. Então ele é o elemento avaliado. Toda a região sudeste é a população ao qual eu quero fazer inferências.
Só que eu avaliei alguns municípios, porque pegar dados de todos os municípios às vezes pode não ser viável. A nossa variável, tenho duas, quantidade de crimes e quantidade de desocupação da população. Quanto que a população está desocupada. A unidade de medida, eu fiz uma contagem para essas duas variáveis. E, por último, o nosso tipo de variável é quantitativa discreta. Por quê? Porque é uma contagem, não assume valores fracionários, somente valores inteiros. Ou ocorre um crime, ou não ocorre o crime. Ou tem 1, ou tem 2, ou tem 3. Não tem como ter meio crime. Tá certo, pessoal? Então é o seguinte, essa é a nossa introdução, é a nossa análise sobre como você deve abordar uma questão de estatística inicialmente, como que você deve trabalhar ao ler uma questão de estatística. Você deve ter esse senso crítico, você deve ter esse senso apurado, distinguir esses elementos, para aí sim você estar contextualizado na questão, você está entendendo o cenário, onde e quais as diferenças que eu quero trabalhar. Após isso, a gente começa com as próximas etapas, usando a estatística descritiva, a estatística inferencial, probabilidade e outras análises. Tá certo? Esse é só o nosso primeiro ponto aqui de partida para a gente começar a desenvolver a estatística. Com isso, a gente encerra esse bloco inicial, pessoal.